A gente está, a partir de agora, com o senador Alessandro Vieira, que gentilmente nos atende. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, vamos lá. A gente vive um momento de muitas notícias, acompanhando com apreensão a aprovação. Vamos ver se de fato a PEC da transição, a PEC do estouro, como queiram chamar, se essa PEC de fato vai passar também na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, a antecipação desse anúncio que estava previsto para a semana que vem. Como é que o senhor enxerga esse momento e esses anúncios feitos agora? Veja, os anúncios estão dentro de uma certa previsão de nomes, né? Não teve nenhum nome de surpresa nesse anúncio, pelo menos na minha visão. Com relação à tramitação da PEC, a aprovação no Senado já mostrou uma boa construção de acordo, onde você reduziu o tamanho do espaço fiscal criado e, ao mesmo tempo, obrigou o novo governo a apresentar todo o regramento fiscal ainda no início do ano de 2023. Eles têm um prazo até agosto. Isso ajuda a moderar as oscilações de expectativa e abre caminho para quem tenha a construção de uma estrutura mais estabilizada, né, do seu ponto de vista estrutural da economia brasileira. Então, os nomes não surpreenderam, não vejo impacto negativo nisso e acredito também numa tramitação rápida na Câmara dos Deputados. Senador, a gente vê aí o anúncio, então, de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, mas como a Juliana Rosa até chamava atenção aqui, o próprio presidente eleito Lula disse que sabe que, enfim, assim que começar o governo, ministros vão bater a porta pedindo dinheiro, mais dinheiro para cada ministério. O senhor, inclusive, apresentou uma PEC alternativa aí para a PEC da transição, também estudou bastante os gastos, né? Essa questão de orçamento que o governo tem para o ano que vem. Qual que é a sua opinião a respeito de como os ministérios vão conseguir lidar com essa questão de orçamento fechado, enxuto, mesmo com a possível aprovação da PEC da transição? O fato é que nós temos uma urgência no Brasil de revisão do arcabouço fiscal. A gente precisa de uma nova regra que funcione melhor, seja mais efetiva e que comporte o desenvolvimento brasileiro. Hoje o teto, regra criada em 2016, já foi excepcionado pelo menos 5 vezes. Uma regra constitucional que precisa ser alterada com tanta frequência não é uma boa regra. Mas a gente não pode deixar um livre caminho para endividamento, para crescimento de dívida, porque a gente já sabe que isso leva a aumento de inflação, aumento de juros. A nossa expectativa é que agora, com a nova equipe começando sua formação, então agora nós já temos um ministro, que é o Fernando Haddad, a gente espera que ele monte seu secretariado com rapidez, para a gente já começar de agora esse trabalho que é de construção, porque seguramente, considerando o caos orçamentário que foi deixado pelo governo Bolsonaro, vai ser necessário fazer uma série de ajustes ao longo do ano de 2023 e nós esperamos que sejam ajustes feitos sempre com muita responsabilidade fiscal. Evidente que uma das grandes preocupações é em relação ao Auxílio Brasil, a manutenção do Auxílio Brasil no valor dos R$ 600, conforme foi aprovado no Congresso. O senhor já disse aqui que acredita numa tramitação que passe, sim, na Câmara dos Deputados. Agora, há outras preocupações, o próprio presidente eleito Lula colocou isso, e esse também é um desafio que está posto ao novo ministro, ao ministro Fernando Haddad, que é conseguir comportar outros gastos importantes, já que o presidente eleito Lula falou, olha, quero que Fernando Haddad olhe para o mercado, mas também olhe para o social. E, por exemplo, recursos para a farmácia popular, programas como esse, para a saúde, para a educação, estão escassos e, pelo jeito, continuarão assim. Como é que o senhor enxerga esse desafio que está posto e que conversas haverá nesse sentido? O limite fiscal aberto pela PEC de transição aprovada no Senado é mais do que suficiente para fazer frente a essas despesas. Na medida em que se cria um novo arcabouço fiscal, aí ele vai ter mais disponibilidade orçamentária. Você não pode querer resolver todos os problemas da nação num primeiro mês de governo, num primeiro ano de governo. Não vai acontecer. Todos nós sabemos e acho que o Lula sabe melhor do que ninguém com a experiência que tem. Tem que ter calma nesse processo. A minha defesa sempre foi de uma discussão de maior qualidade. Ela não pode ser feita num apagar das luzes, num final de ano. E a gente tem a expectativa de, a partir do novo Congresso em fevereiro, nova equipe econômica formada, a gente possa ter o desenvolvimento de estratégias definitivas, estáveis, que permitam um desenvolvimento econômico que depende de investimento público, mas principalmente depende da confiança de empreendedores e investidores, dentro do Brasil e fora.
Senador, durante essa coletiva de imprensa, o presidente eleito Lula falou que não está claro exatamente quais são os próximos ministérios, que domingo à noite ele tem uma reunião importante em que vai definir quantos outros ministérios virão pela frente e até a criação de novos ministérios e criação de novas secretarias. Do ponto de vista aí político do senhor, o quanto isso é importante, essa questão de ter ministérios a mais do que do governo atual, dizem que poderemos ter mais 10 ministérios, novas secretarias, ou quanto isso pode ser estratégico, né? Desafogar certos ministérios, dar mais eficiência para algumas pastas? Você ter uma unidade específica para cuidar de um tema, de um objeto, é bom do ponto de vista de focalização da atividade. Você não pode inchar demais a máquina pública e criar aquele elefante branco de alto custo para os cofres. A existência de uma quantidade maior de ministérios não é um problema desde que venha acompanhada de uma estrutura enxuta, qualificada e técnica. A gente tem ainda uma expectativa grande, a gente vê com clareza que a equipe de transição não fechou esse formato de governo, mas a gente espera que todos os cargos sejam preenchidos com qualidade, suficiente aparato técnico para dar o resultado que o Brasil precisa. Eu tenho usado uma frase muito objetiva: nós precisamos de um governo que funcione. Tanto faz a matiz ideológica, você tem que ter um governo que funcione. Para funcionar, tem que ter orçamento minimamente disponível e estrutura técnica. A gente conta, o Congresso está fazendo sua parte para garantir orçamento, e a gente conta que o governo, agora futuramente empossado, possa garantir a parte técnica. Muito bem, senador Alessandro Vieira, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Até a próxima, bom final de semana e bom jogo para todos. Para todos.